Boa noite. Boa noite. É tão bom as preces e radiações, né? Na voz da velhinha eu sempre digo que ela tem o dom, ela eleva a gente, né? Obrigada, velhinha. Estava muito lindo. Já harmonizados que nos encontramos, então vamos pedir a Deus e a Jesus a permissão para realizarmos o trabalho doutrinário da noite de hoje. E sabemos todos nós que durante este trabalho os tratamentos continuam. Este salão vira um grande ambulatório. Todos recebem os medicamentos necessários no seu corpo físico e espiritual. Sabemos também que pequenas cirurgias acontecem durante este momento. Por isso é tão importante que nos mantenhamos em harmonia e ligados ao Mestre. Durante a palestra, concentrados naquilo que a nossa irmã nos traz e que com certeza servirá para cada um de nós como direcionamento, como luz nas nossas vidas, como despertar da nossa consciência. Então, meus queridos irmãos, pedimos permissão a Deus para que tudo isso se realize. Que assim seja. E eu apresento a vocês a palestrante de hoje, Adriana Rodrigues, mais conhecida como Ádia. Ela é evangelizadora dos nossos jovens e secretária da nossa casa e agora também palestrante. Deus te abençoe. Tudo isso é intriga dela, porque palestrante é uma coisa que eu não sou. E maravilhosa. E o tema de hoje é o capítulo 122 do Fonte Viva. Eu não sou palestrante, não se iluda. A minha fala até ela é muito baixa, tenho que me cuidar para falar um pouco mais alto. Mesmo que os jovens digam que não, mas eu falo baixo. ela é alta, dela fala, tem que falar alto. O João diz que só pode falar baixo quem é baixo. Pois então, né? O João é o ser que me colocou aqui hoje. Cobrem dele depois quaisquer coisas. O nosso texto de hoje, ele tem por título Entendamos. Quando o João me passou esse texto, eu pensei, coisa querida esse meu amigo, eu mal me entendo. Me fez eu ter que estudar, mas tudo bem, ele é perdoado. Por que eu tive que estudar? Porque é muito difícil para nós nos entendermos. Nós nos cobramos demais e ainda assim nos cobramos pouco. Nós cobramos muito mais do próximo. E aí é que entra o texto, que precisamos nos entender. Eu vou ler a primeira parte dele para vocês, porque ele foi inspirado na primeira epístola de Pedro. Aí eu vou ler aqui para vocês não ficarem perdidos do que eu estou falando. Porque eu sou um ser que tem uma tendência muito terrível de falar sem parar. Entendamos, mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Por que a inspiração de termos ardente caridade uns para com os outros foi inspiração para um texto que diz entendamos? Porque a gente precisa se entender para entender o próximo. E se nós não formos caridosos conosco, seremos muito menos ainda com o próximo. É interessante a gente dizer isso, porque a gente parece que é tão queridinho, né? Tão caridoso, mas a gente só parece. Justamente pelo fato que eu disse que a gente se cobra demais. E se nos cobramos demais, imagina dos outros. Nós temos a tendência de querer a perfeição, sabendo que está fora do nosso alcance, mas a gente busca, a gente quer.
E a gente cobra daqueles que não a manifestam tão ardentemente assim. O Emanuel está rindo porque é a maneira que eu falo e olho para eles, ele está rindo agora. Mas é uma cumplicidade que nós temos de nos falar com o olhar. E isso é interessante. Por que falar com o olhar? Porque o olho é a janela da alma. É a sinceridade exposta. Não há como tu esconder o sentimento no teu olhar. Tu até tenta, tu disfarça, mas tu não esconde. Por isso a gente conversa com os olhos. Às vezes. A gente não conversa com eles para não se comprometer. Tem isso também. Voltemos para o nosso texto. Primeira parte. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam, sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. Essa primeira parte aqui do texto me levou lá para o Livro dos Espíritos, para a lei de igualdade, para a lei do trabalho e para a lei de amor, caridade e justiça. Essas três leis estão gritantes nessa frase aqui. Por que elas estão gritantes? Elas nos deixam claro que perante Deus nós somos todos iguais, independente do que estejamos fazendo, do que estejamos sentindo, para onde estamos indo. Para Ele, somos todos iguais. Por que a lei do trabalho? Porque deixou claro aqui para nós, pelo menos para mim, que é necessário que a gente seja útil, não só para nós, mas para a sociedade. Quem cria a lei é para a sociedade, não é para si. Pelo menos deveria não ser para si. Quem varre a rua é para a sociedade, não é para si. Quem ensina é para a sociedade, não é para si. É claro que com tudo isso aprendemos juntos. Portanto, a lei do trabalho. Aí vocês estão pensando, e onde ela enfiou a lei de caridade, amor e justiça? No todo. Porque se a gente diz que somos todos iguais, por que a desigualdade nos trabalhos? Por que a desigualdade nas aptidões? Porque somos seres em tempos diferentes. Somos todos realmente iguais, criados iguais. Com as mesmas dores, vamos todos perecer da mesma forma. Mas, com o tempo, adquirimos algumas aptidões, uns mais, outros menos, e precisamos estagiar em várias ocupações para aprendermos com isso. Por isso, é justo, é caridoso e amoroso da parte do Pai nos proporcionar essa jornada. Então, essas três leis me trouxeram até aqui hoje. A lei do trabalho, de ser útil, de tentar, de alguma forma, com algumas poucas palavras, tocar os corações aqui presentes. Ser útil no meu aprendizado e naqueles que estão buscando também. Esta é a minha tarefa, este é o meu principal trabalho. E, acima de qualquer coisa, fazer isso com caridade, com amor e com justiça. Sem a necessidade de apontar dedos, sem a necessidade cultural que nós temos de eleger quem é melhor, quem é pior. Quando a gente não faz isso, é tão mais fácil seguir na tarefa.
Eu li e reli o texto e fiquei pensando. Eu ainda estou realmente engatinhando. Mas isso é bom, porque eu tenho essa consciência. E a melhor parte é que eu tenho muitos engatinhando comigo. Isso me estimula e me incentiva. Porque eu não sei vocês, mas cada vez que eu chego aqui, essa vibração de igualdade, essa vibração de amor, ela me preenche, ela é grandiosa. E tem gente que não está me ouvindo. Eu não sei falar alto, criatura. Eles estão implicando comigo porque eu falo baixo, só Jesus. Se não estiverem me ouvindo, por gentileza, se manifestem, porque é de verdade. Eu me esqueço de falar alto. Vem mais para frente. Vou para ali, velho. Ruim, quem? Isso, vem mais pra cá. Pois A é. caixa tá muito ruim. Eu posso falar daqui, porque para mim é bem mais fácil do que lá não incomoda. Melhor. E é de verdade, não incomoda mesmo. Voltando aos meus escritos lá atrás, que o texto nos fala sobre igualdade, caridade e amor. Eu estou dando trabalho para você. Está sendo útil? É a lei do trabalho. Quando a gente estava lendo o texto, a gente estava pensando no que dizer. Como tocar o coração daquele que busca um que é mais. Aí eu me deparei com o título. Entendamos. Que necessidade é essa que a gente tem de se entender? Por que o Emmanuel veio até nós com essa inspiração tão grandiosa? Justamente porque, enquanto a gente busca se entender, a gente consegue entender o próximo. Quando a gente entende que a gente é falho, a gente entende e respeita a falha do outro. Quando a gente entende que nós ainda estamos num caminho bem longo e longe da perfeição, a gente entende que o próximo também está passando pela mesma dificuldade. Quando a gente entende que para o Pai nós somos todos iguais, independente daquele que está falando aqui na frente pelos cotovelos, daquele que está ouvindo, daquele que está fazendo uma prece lá dentro, vibrando por este trabalho, nós somos todos iguais. Daquele que chega na porta pedindo um pouco de comida, muitas vezes bem melhor do que aquele que está aqui fazendo a prece, ou que está aqui na frente falando pelos cotovelos. Pelo sentimento, pela grandiosidade da existência e da missão que tem, de nos mostrar que para o Pai nós somos realmente todos iguais. Ela está dizendo para eu falar mais alto. Eu não consigo, já estou gritando. Tá ótimo, Adriana. E isto não é, como eu posso dizer para vocês, humildade. Então não só nem um pouco comigo, isso vai ser bem difícil. Isto é um ser que não consegue realmente usar as cordas vocais num tom um pouco mais elevado. Porque eu acho isso difícil, eu acho isso grosseiro, então é difícil para mim falar mais alto. Estou me esforçando bastante, não se preocupe. Voltando lá para o nosso texto. Quando a gente busca se entender. Vamos passar para a segunda parte do texto. Meus olhos. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, no ardente amor fraterno. Isto vem de encontro ao que nós estávamos conversando, da necessidade de fazermos tudo
com uma forte dose de caridade, uma fortíssima dose de amor e uma fortíssima dose de compreensão. A compreensão para que possamos entender que todo trabalho é digno, independente da seara que se encontra, da fé que professa, do gênero que tem, da idade. A nossa cultura tem a tendência de elevar uns mais que os outros, ou pelo tom da pele, ou pelo grau de estudo, ou pelo dom da oratória. Tendemos a eleger, aquele é melhor, este é pior. Isso é momento cultural, isso é momento de necessidade e é passageiro. Já teve em outros tempos quem elevasse os serviços braçais como os primordiais. Passaram-se um tempo, veio uma melhora no intelecto, passamos a valorizar aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento e de estudo. Quando ele fala lá no começo dos magistrados que fazem as leis, ele está se referindo a isso. De tempos em tempos a gente elege alguns seres para serem considerados melhores, mas isso por nossa conta e risco, porque ainda temos a lei de igualdade gritante em todos os aspectos do universo. Somos todinhos iguais perante o Pai. Nascemos todos com fraquezas, com medos, com desconhecimento, até começarmos a jornada efetiva de aprendizado. Aí é que vem a desigualdade, pelas escolhas que fazemos, pelos riscos que assumimos, pelas tarefas que assumimos e pela disposição que nós temos de amar, respeitar e acompanhar ao próximo. E antes do próximo, a nós mesmos. Porque quando o Pai disse pra gente, ame ao próximo como a si mesmo, era isso que ele queria dizer. Primeiro te conhece, te ama, te aceita, para depois conhecer o próximo, amar e aceitar. Parece tão simples quando a gente fala, né? Pois então, na vivência não é tão tranquilo assim, talvez não na minha. Pode ser na de vocês, mas na minha ainda é um pouco complicado. E eu ainda consigo olhar para o próximo e ficar pensando, mas que se ele ainda faz isso no dia de hoje. Aí, o mesmo pensamento já me vem. Se tu está anotando, é porque tu sabe que é errado. Se tu está anotando, é porque tu também já fez. Tem conhecimento de causa para estar falando, te referindo. Aí eu me recolho no meu canto quieta para aprender que cada um tem o seu momento. Que cada um vai buscar a sua maneira o encontro com o Pai. E esse encontro, ele é nosso caminho certo. Pode ser mais longo, pode ser mais curto, pode ser mais pedregoso, arenoso, pode ser de relva verde, mas a escolha é sempre nossa. Por isso que a gente precisa buscar se entender, buscar se conhecer. Nós estamos falando muito hoje em dia sobre equilíbrio emocional. A humanidade está gritando por socorro. As emoções estão cada vez mais perturbadas, digamos assim, pela necessidade que nós temos de nos conhecer e nos aceitar. A gente precisa aceitar que a gente ainda é pequeno. A gente precisa aceitar que a gente ainda está aprendendo. E que essa forma que a gente entende de amor e respeito ainda é pequena. Precisamos praticar mais.
confiar mais. Nós temos a tendência de só confiar no Pai na hora do apelo. A gente recorre às preces, a tudo que a gente conhece de manifestações de fé. Somente na hora do apelo. A gente dificilmente se lembra de agradecer pela experiência. Dificilmente a gente lembra de agradecer porque chego até aqui. Por estar como está aqui, independente das nossas fraquezas. Por isso que a gente precisa se entender. Por isso que quando o Emmanuel foi esperado a editar este texto do Chico, foi, como eu posso dizer, um ato de socorro para a humanidade, para que ela busque se entender individualmente para poder entender o todo. É difícil para a gente falar da grandiosidade do entendimento e do conhecimento quando a gente começa falando por amor, caridade e justiça. Quando a gente começa falando que todos somos iguais perante o Pai. Quando a gente está falando que ainda não conseguimos deixar de ser preconceituosos e pequenos. Por isso que a gente precisa buscar se entender, se renovar. Essa modificação necessária, ela nos traz o entendimento de que somos todos iguais. O entendimento de quando o Pai fez cada um de nós, foi com a mesma intenção, que a gente possa alcançar a plena felicidade. E que ela não é essa que a gente conhece por aqui. Que a gente ainda não tem condições de percebê-la por ser ainda tão pequena. Mas a parte boa é que estamos caminhando rumo a isso. Estamos sendo cada vez mais orientados, cada vez mais mãos estão juntas para essa caminhada de entendimento, de respeito, de caridade. E não é essa caridade que a gente fala material de esticar alguns centavos e tá tranquilo, firme a boa ação de hoje. Ou de doar um pedaço de pão que eu nem ia comer mesmo e achar que fez a grande obra do universo. Não. É aquela caridade que a gente faz só com o pensamento, dirigindo uma oração ao próximo, mesmo que ele não seja tão próximo assim. Quando a gente consegue dirigir uma oração para aquele ser que a gente vê lá no noticiário que tirou a vida de alguém, isso é a verdadeira caridade. Confesso que eu não consigo. A primeira coisa que eu sinto quando eu vejo uma notícia dessas é: esse mundo ainda está perdido. Depois eu passo para da prece, passo para as partes mais elevadas, digamos assim. Mas no primeiro momento é instintivo. Eu aponto o dedo, eu acuso, eu tenho preconceito. Vou aprendendo. Um passo de cada vez. Depois que passa para a parte de fazer uma prece pelo ser que estava perdido no momento que tirou a vida de alguém, aí eu entendo por que Deus ainda permite que a gente julgue, que a gente aponte dedos. Porque a gente precisa aprender com isso, a se colocar no lugar do outro, a entender o outro. Porque se fosse comigo, eu ia querer receber uma prece, eu ia querer receber um perdão, eu ia querer ser entendida. Que motivos me levaram a cometer tal ato? Então, por que não passar isso para o nosso irmão? Por isso, entendamos que cada coração ainda é frágil, que cada coração ainda está vibrando
pequeno como na infância, mas aprendendo como na adolescência e buscando colocar em prática como na fase adulta. Se a gente buscasse entender cada vez mais as nossas falhas, a gente vai entender e aceitar a falha do outro. E vai chegar mais longe ainda. Vai entender que aquilo que a gente chama de falha pode ser só ferramenta para o aprendizado. E normalmente é o nosso que notamos a falha. Cada um de nós precisa buscar em nossos corações esta atitude de caridade para com Deus. Ofertar um sorriso sincero, uma palavra amiga, um abraço caridoso. Cada um de nós que se dignar a ter tal atitude vai estar dando um passo para a melhora e um passo para se entender e entender o outro. Não é culpa do outro. É necessidade que nós temos de aprender. Cada um de nós tem uma necessidade específica. Está num momento específico. E é por isso que o Pai permite que a ferramenta para o aprendizado nos alcance. Que cada um de nós aqui possa ter consigo o bom uso dessas ferramentas. Cada um de nós possa entender a grandiosidade do Pai em permitir que nós aprendamos uns com os outros, que nós cresçamos uns com os outros e que, acima de tudo, que nós não desistamos de chegar até Ele, independente do caminho que a gente escolhe. Eu gostaria que cada um de vocês aqui, neste momento, pensasse em algo de muito bom que ocorreu hoje. E de algo que a gente não considerou tão bom assim. Depois que a gente fizer isso, a gente pode agradecer o Pai pelos dois momentos. O bom, porque já somos merecedores de receber essa benesse. E o não tão bom, porque nos ajudou a aprender mais um pouquinho a nos tornarmos seres melhores. Entendamos que cada um de nós está no seu momento certo. Cada um de nós está com o aprendizado certo. Cada um de nós tem a escolha. E este caminho, florido ou espinhoso, é a escolha nossa. O importante é que a gente não vai estar sozinho nele. Essa é a parte mais importante. Que quando a gente entende que não está sozinho, a gente dá no próximo e segue. Que vocês possam ter um ótimo 2026, com aprendizados muito ricos, com amores muito grandiosos, com a presença do Pai na mente e nos corações. Porque essa presença é a nossa melhor direção. Não importa o nome que a gente dê, mas a presença do Pai Maior nas nossas mentes e corações é a ferramenta que nós temos para crescermos melhor. É o instrumento que nos dá base para seguirmos neste caminho.
Desculpem por eu falar um pouco baixo. E, acima de tudo, obrigada por confiarem. Porque quando o Pai os trouxe até aqui, seria para o melhor. Que cada um possa receber aqui aquilo que veio buscar. De coração e mente aberta, para poder dividir quando sair daqui. Muito obrigada por estarem aqui. Vem cá, dona Luzia. Vem cá. Então a gente vai fazer a prece, o passo espiritual, né? Eu peço para que tu faça, mesmo no teu tom. Tá bem. Tá ótimo. Então, tá bom. Obrigada, Pai de amor, pela oportunidade grandiosa de estar nesta seara de luz. Que agora, neste momento, a gente possa se juntar a esta equipe espiritual do Deus Eterno, vibrante e amorosa, para poder sanar todos os nossos medos, entregar nossas falhas e agradecer pelo aprendizado de agora. Que hoje sempre, Pai de amor, nós possamos estar buscando a Tua presença, o Teu alicerce e a Tua direção. Que neste momento em que estamos aqui, sintonizados com esta equipe de amor, possamos entregar tudo aquilo que não nos traz boas vibrações e possamos sair daqui bem melhor de como entramos, com esse Teu amor vibrante, com a Tua força e a Tua união resplandecendo em cada fala e em cada lugar. Que hoje nós possamos estar recebendo fluidos benéficos para espalhar aonde quer que a gente ir. Que a gente possa, com certeza, ser ferramenta útil na distribuição da Tua palavra. Agradecemos imensamente a esses irmãos abnegados que estão aqui conosco, nos transmitindo toda a Tua força e sabedoria, que neste momento nós possamos fazer bom uso dela. Muito obrigada por tudo e que tenhamos uma ótima semana, com a Tua presença a cada passo. Que assim seja. Sim, sim.